Veja, essa manhã eu acho que foi um susto, né? A gente já estava abalado. Eu estava na Fiocruz ontem, quando começaram a sair as notícias, que fica na Avenida Brasil, que é um lugar que é sempre que fecha e que está sempre impactado, né? Toda a população carioca que mora ali no entorno da Avenida Brasil, na região ali, né, dos complexos, é sempre muito impactada por uma lógica de segurança pública que é de insegurança pública. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente dizer que nunca antes teve um número absurdo desses de mortes, embora o Rio de Janeiro tenha uma história de chacinas, né? A gente, né, Vigário Geral, a gente poderia Cari, a gente poderia anunciar Jacarezinho mais recentemente, enfim. Agora, o que assusta nesse momento, acima de tudo, eu acho que foram as imagens, né, daqueles corpos, ou seja, claro Sim. que houve uma tentativa... Eu não posso nem mostrar as imagens aqui, deixa eu só explicar para a comunidade, porque se eu mostrar, o YouTube não permite esse tipo de... É hediondo, quer dizer, são imagens que absolutamente... que o próprio Google censura. Não tem como mostrar. Não, a gente não deve, porque são imagens que fazem mal também, você tem que avisar as pessoas, eu acho que não vale a pena. Então, assim, é uma escalada, a gente está tendo essa escalada do número de mortes, dessa lógica, né, que é uma lógica da repressão, da violência, da punição antecipada, porque não tem democracia nem constituição nesses territórios. Vejam, a direita está instrumentalizando isso, a extrema-direita em especial, para tentar mexer com a população, né? Então, eu acho que a gente tem aqui a novidade desse momento, assim, do incremento do número de mortes, é uma total irresponsabilidade desse governador, que fez isso a Jaqueline Muniz também já falou numa postagem dela no Twitter. Jaqueline Muniz é uma das maiores especialistas em polícia nesse país, ela inclusive colocou isso, é uma lógica da lacração, é a chacina instagramável, é uma exploração política de corpos e de vida de pessoas e de famílias. Então, o que a gente está vendo é uma total irresponsabilidade nesse sentido, para fazer um joguinho aí, culpar o governo federal. Esse governador, ele precisa ser julgado por esses crimes, né? Aqui, em qualquer país do mundo, se a gente for pensar na lógica, inclusive, dos crimes, né, contra a humanidade, isso foi um crime contra a humanidade praticado por esse governador, que é o comandante, aquele que deu a ordem. E ele, com essa atitude irresponsável, porque a gente vê claramente que foi uma operação sem planejamento, uma operação que, se ele precisava mesmo dos blindados, ele tinha que ter articulado com antecedência uma GLO, que a gente, inclusive, é contra, tá? Eu, particularmente, também não aposto nessa lógica da GLO, mas isso é um outro debate. O fato é que um mínimo de planejamento tinha que ter sido feito, até para evitar morte, tinha que ter ambulância. Nós temos aí a DPF 635, que trouxe várias exigências para reduzir os danos. Então, na verdade, a nossa crítica é a própria lógica da operação policial, que não deveria existir, mas ainda que se estabeleça, vamos dizer, alguma análise a partir de uma escolha errada por uma operação policial com essa lógica, essa operação policial tinha que ser planejada, ela tinha que ter toda uma logística de operação. Os policiais que executaram essa operação, isso é Jaqueline Muniz que fala, eram policiais que não estavam, até pelos mortos, a gente vai ver, eles eram policiais, burocratas de delegacia, que pegaram uma arma e foram para uma comunidade fazer operação de guerra. Enfim, foi algo... A mobilização de mais de 2.000 policiais mexeu com a cidade toda e não houve planejamento. Pois se já estava estabelecido que ia se fazer uma operação como essa, tinha que ter sido tomadas providências para evitar o número de mortes, para ter uma logística no entorno. Parece que era necessário também informar o governo federal, né? Sim, claro. Articular com o governo municipal também. A Guarda Municipal poderia estar aí nos pontos da cidade. A cidade parou ontem por causa dessa operação. E quando você cria esse clima, quando você cria essa lógica do pânico, os ônibus pararam de circular, as pessoas não conseguiam voltar do trabalho. Foi uma situação absurda. E o planejamento, a ausência de planejamento significa algo maior, porque o planejamento foi para matar pessoas.
Né? Houve um planejamento. O planejamento foi matar, mas gente, não um nós planejamento. estamos diante, deixa eu só atualizar aqui os dados, gente. Nós estamos diante de uma das maiores chacinas, eu não sei como definir, catástrofes. É Né? chacina, Um crime chacina, de Estado, terrorismo de Estado, são 140 cadáveres. E eram trabalhadores. A gente acabou de ver um trabalhador aqui da entrevista que teve o carro ali todo danificado pela própria polícia com testemunhas. Luciana, está se criando um consenso aqui na nossa comunidade, com as explicações também do Jorge Folena, de que é preciso fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu queria a sua opinião, leitura desse... Não GLO, uma intervenção civil federal. O que você pensa sobre isso? Então, a gente chegou num ápice que a questão também não vai ser resolvida num dia, não vai ser resolvida por uma intervenção. Eu não aposto em intervenções. Eu acho também que tem uma armadilha política nesse momento, que é uma armadilha política para jogar responsabilidade para o governo federal. O governador Cláudio Castro foi aquele que se colocou contra a PEC da Segurança Pública, proposta pelo governo federal. Eu tenho minhas críticas à PEC da Segurança Pública, eu acho que também ela é pensada numa lógica que não é mais correta, mas, enfim, esse é outro debate. Mas o fato é que os próprios governadores estaduais de oposição reivindicam uma autonomia dos estados para lidar com a questão da segurança pública nos seus territórios. Então, tenho aí uma jogada política também, que é sempre colocar... Né? Quando interessa se opor ao governo federal, vira uma questão estadual. E quando interessa questionar o governo federal, vira uma questão federal. Então, eu acho que o governo federal tem que ter muita cautela para não cair nessa armadilha de assumir também uma responsabilidade que dificilmente ele vai resolver a partir de uma intervenção federal, seja ela militar ou seja ela civil, tá, Conde? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, o que precisa... o que já deveria ter sido feito há mais tempo é você pensar numa estratégia de médio e longo prazo, para se tentar asfixiar e reduzir as forças dessas organizações. Fazer disputa em território é algo que... E o dia seguinte? Nós não temos um planejamento para o dia seguinte, então não pode apostar, na minha avaliação, essa avaliação também de vários especialistas, que uma operação ou uma ideia de combate, de uso de arma, ou de caveirão, ou de blindados, ou de armamento pesado, vai resolver essa história. Né? Olha isso aí. A gente está vendo imagens aqui recuperadas de agora a pouco, né? São os corpos que estão sendo levados, que estavam na mata, né? E as próprias pessoas, sabe o que mais me impressionou, Luciana? Ao ver essa notícia de manhã, eu falei assim, mas o governo, o Estado já não tinha recolhido esses corpos? Não, eram outros corpos, são mais corpos, né? E tinham deixado lá, e a gente não sabe também como é que se deu essas execuções, né? Exatamente. Fala, Luciana, fala um pouco sobre essas imagens para a gente aqui. A Luciana congelou? Deixa eu ver aqui. Voltou, Luciana. Também, Conde. Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos, deu uma oscilação aqui bem. Na conexão, mas então, pode vejam, falar aqui. Deixa eu ver aqui se a minha conexão aqui está... Não, está ok agora. Deixa eu mudar aqui. Ouvindo. Luciana Botei, continua oscilando um pouco, é verdade. O sinal da Luciana aqui. Não sei se ela está me ouvindo, mas qualquer coisa, Luciana, se você puder entrar com o celular... Acho que resolve um pouco essa questão. Nós estamos vendo as imagens aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, Luciana. Será que voltou? Acho que voltou. Essas imagens mostram a falência total de qualquer possibilidade, né, de realização de uma política pública na base da repressão, da violência e da chacina. Porque são imagens que nos doem e nós não somos parentes, né, daqueles que estão ali. Imagine essas famílias que estão procurando seus filhos até hoje. E eu vejo com muita preocupação a investigação dessas mortes, Conde. Uhum. Porque, vejam só, são corpos que estão sendo recolhidos, né, uma tristeza, os familiares possivelmente estão sem identificação, né, está tendo uma mobilização da Defensoria em especial para os familiares poderem identificar os seus entes queridos. Né, são famílias, são pessoas, são vítimas injustificáveis, né, que não podiam estar num Estado democrático de direito, não poderia existir uma violência como essa. Agora, é um filme de terror, né?
por aí a gente vê os depoimentos... Que não termina, né? Que não termina, e a gente tem a sensação que cada vez vão achar mais corpos. E, nesse sentido, a minha preocupação também com a perícia nesses corpos, porque nós também não sabemos. Num momento como esse, de descontrole total, são acertos de contas, é polícia que se vinga, inclusive, porque vocês sabem que não há crime organizado sem relações entre aqueles agentes fora da lei com os agentes da lei. Então, é nesse momento também, e Jaqueline Muniz falou isso também, quando a polícia mata, ao invés de prender, ela perde uma grande oportunidade de investigação, porque a polícia não tinha que estar matando ninguém, nem morador e nem aqueles suspeitos ou acusados. Tinha que estar interrogando, né? Tinha que estar interrogando, prendendo, fazendo, buscando delação e buscando investigações. Cada pessoa que é suspeita e que é morta e executada, isso também é errado, isso também é ilícito, é inaceitável, mas, além disso, ainda vai para uma negação das próprias possibilidades de investigação. Você está sabotando a própria investigação, muitas vezes com essa intenção, porque não interessa investigar ou asfixiar o crime organizado, interessa a manutenção das relações ilícitas de poder entre a polícia e o crime organizado. Esse é o Rio de Janeiro, infelizmente. Eu estou recebendo uma atualização aqui de 128 assassinados, mortos, corpos. Eu acho estranho falar mortos, né? Como em Gaza, né? Você fala mortos, mas como assim? A pessoa morreu, né? Não, tem alguém matou. Né? Mas pelas contas que nós estamos fazendo aqui, essas contas vão ser atualizadas infelizmente, acho que com uma certa frequência hoje. Luciana, qual que é o caminho? Agora, o que a sociedade civil, o que o governo federal, na sua visão, o que as entidades, o que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem de fazer nesse momento? Quer dizer, que eu acho que é uma questão que extrapolou todos os limites agora. Embora a gente já tenha experiência nisso, mas agora extrapolou demais, né? O nosso grande problema no Brasil é que os limites são extrapolados com muita facilidade, né? Com muita cara de pau. Né? Um governador que só lamenta a morte de 4 policiais, que todos nós lamentamos também. Os policiais são as vítimas porque foram obrigadas a estar lá, mas nós temos milhares de vítimas inocentes e vítimas que são suspeitos, sim, que são vítimas também, que não podiam ser executadas. Então, o que fazer? Eu acho que o grande desafio agora é a articulação. E o governo federal tem um papel importante, mas também as organizações que estão acompanhando, que já há muitos anos acompanham essa pauta, nós temos responsabilidade de, enfim, em primeiro lugar, conter essa lógica, que pode ter um crescimento. Os dias seguintes às chacinas são normalmente dias também muito perigosos, porque também os acertos de contas podem vir, podem ter outros focos de violência em outras comunidades da cidade. Né? O Comando Vermelho pode querer se vingar, pode ter uma lógica de tentar fazer vingança contra a população e contra os próprios agentes da lei. Você tem também o desequilíbrio, que quando você foca uma operação exclusivamente numa organização criminosa, a outra organização criminosa pode se sentir empoderada e pela fragilização da outra organização, isso gerar mais conflitos também. Eu entendo que o governo federal tem um papel na articulação e na reflexão profunda sobre essa situação. Não pode cair na armadilha de medidas imediatas, as medidas não podem ser imediatas, tem que ser uma reflexão profunda e tem que pensar em redução de danos. Nossa, essas imagens são muito fortes. É o Marcelo Auler. Imagens ao vivo aqui com o Marcelo Auler. Auler, você está ouvindo a gente? Estou, claro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Fala para a gente que mais as imagens da mata. Nós estamos na mata. Acabou de passar aqui pela minha frente, vocês devem ter visto, o meu estagiário novo na imprensa, Caco Barcelos. Que legal. Veio aqui para o alto fazer o Globo Profissão Repórter. Tá? Estamos na mata, aqui nessa mata, perto da pedreira, encontraram mais 2 corpos que já desceram. Tá? As pessoas vieram aqui para procurar outros corpos. Eu estou mostrando para vocês onde a mata é acima das residências da Vila Cruzeiro. E do lado de lá é a mata do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão. Então, aqui por cima, há um caminho que liga a Vila Cruzeiro ao Complexo do Alemão. Lá embaixo é preciso dar uma volta grande pelo asfalto para chegar de um no outro. Aqui por cima você vai pelo meio da mata. Então nós estamos aqui vendo as pessoas saindo daqui. Tem aqui ainda roupas caídas no chão, tá? Vestígios
das pessoas que foram deixadas aqui, mortas por aqui, tá? Então, não sei se... Continuo vendo aí? Continuamos. Então, ali tem algumas roupas ainda, tá vendo? Ali embaixo. O quê? O que tem ali? Cabelo? Tem cabelo do cara. Preso aonde? Tá. O Auler, Estão achando... essas pessoas são da comunidade, estão tentando procurar... São pessoas da comunidade. Uma peruca, acharam uma peruca. Isso é uma cena aqui, que vai rodar o mundo, gente. Isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, as próprias pessoas, né, tentando resgatar os Estão corpos. no mato tentando achar outros corpos. Foram mais de 60 a 70, segundo a Defesa Civil me falou agora lá embaixo. Chegaram talvez a 70 corpos recolhidos hoje de manhã pelos moradores. Ok? Auler, fantásticas suas imagens. Obrigado. Quando precisa... Tá, eu vou agradecer. Não, e agora eu vou sair daqui do complexo da Vila da Penha. Você já está Peraí, saindo. caiu o fone aqui. Eu vou sair da Vila da Penha e vou para o IML falar com as famílias. Perfeitamente. Tá? Obrigado, Marcelo Olha Auler. aqui, ali tem aqui tem um sapato, tá vendo? Uhum. Tem sapato, tem chinelo, tem roupa, ó. Roupa aqui. Tá? Sapato. Que eu não sei se é de ontem, se já estava aqui há mais tempo. E ali, as pessoas reunidas perto da pedreira, fazendo manifestações contra esse tipo de coisa que ocorreu aqui ontem. Ó, todos lá reunidos nessa região perto da pedreira. Foram encontrados vários corpos, né, Auler? Nessa região... Nessa mata foram encontrados os corpos que foram levados lá para baixo. Esses quase 70 corpos que a Defesa Civil recolheu hoje. Tá? Tá aí imagens chocantes, impressionantes. Vou te mostrar aqui, para encerrar, vou te mostrar aqui do alto a manifestação das pessoas aqui perto da pedreira. Ok? Tá. Ok, obrigado, Marcelo Auler. Eu vou agora para o IML, tá legal? Tá legal. Se der um tempo, abraço. você entra de lá. Tá bom, tchau. Um abraço. Luciana Boatê, imagens impressionantes. Chocantes. E é necessário uma imaginando... investigação disso, né? Quer dizer... Vai ter que ter uma profunda investigação e a federalização dessa investigação, dessa operação. Você estava falando exatamente disso quando o Auler entrou, de qual que vai ser o próximo passo, que tem que cuidar da perícia. Eu fico imaginando essas imagens rodando o mundo. A ONU já emitiu uma nota muito contundente. Outros veículos de imprensa também destacaram isso, né? Isso vai rodar o mundo hoje, talvez como principal notícia do planeta, né? De violência, né? Similar ao que acontece em Gaza. Eu fico imaginando o presidente Lula vendo essas imagens. Olha essa imagem. Encontrei meu filho com os pulsos amarrados por uma corda, diz uma mãe de morto na Vila Cruzeiro aqui. Ou seja, isso em qualquer lugar do mundo, você vê em guerras, você vê em momentos de extrema violência, né? Esse número de 134 já superou Carandiru, é a operação mais letal do Rio, quiçá do Brasil, né? Ou seja, e os corpos continuam sendo encontrados. É necessário uma perícia independente, é necessário, eu acho que o governo federal também tem que focar nisso, nessa investigação. Eu acho que tem que investigar essas organizações. A gente fala isso há muitos anos, Conde, mas assim, hoje essas organizações também não são somente sustentadas pelo tráfico de drogas. A gente precisa também repensar essa política de drogas, que é o que legitima essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, hoje essas organizações elas exploram a comunidade, cobram do mototáxi, cobram da luz, do gás, da internet. Ou seja, são organizações que se aproveitam, né, dessa lógica da ausência total. Nós não temos governo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos arrivistas que chegam lá e que querem lacrar em cima de mortes de pessoas. Nós não temos uma política de segurança séria. Isso é uma irresponsabilidade.
Isso tem que haver uma investigação de Cláudio Castro, sim, de todos os comandantes que deram aval a isso. E justamente que coloca a própria polícia em risco. As nossas forças policiais hoje estão ameaçadas não pelo tráfico, mas pelos seus próprios comandantes, que os colocam em situação de risco. Porque o que esses policiais, muitos deles, como nós falamos aqui, vêm de tarefas burocráticas, deveriam estar fazendo, é fazendo investigação. Para onde vai o dinheiro? Como é que as armas chegam no morro? No morro não planta droga nem constrói arma. Tem que pegar esses fuzis apreendidos e buscar de onde eles vieram. E a gente sabe que é a própria polícia que facilita a chegada desse armamento no morro. É a polícia que é sócia do tráfico de drogas. Para não dizer muito mais, Luciana, as fotos do Cláudio Castro com o TH Joias, que é fornecedor de armamento. E estava até um pouco na Alerj. Enfim, e aí fica nessa culpa do governo federal, como eu disse. Temos que ter muita cautela, porque isso também é uma armadilha eleitoral. Já vimos esses lacradores da direita, aquele Nicolas Ferreira, que botou um vídeo, comentou lá, esse é o governo, como se o governo do Estado fosse de esquerda, né? Agora, Luciana, vou até pedir para você, podemos avançar um pouquinho aqui, que o Adilson, acho que não entrou ainda, ele não entrou ainda, eu vou seguir um pouquinho com a Luciana, se ela puder. Eu queria refazer aquela pergunta inicial que eu fiz para você, sobre essas novas informações que vão chegando, as descrições de crueldade, de amarrar, esfaquear e tudo mais. Mesmo que tenha uma armadilha aí posta nessa ação, que eu digo que essa operação deveria chamar Operação Eleições, né? Operação Eleições, o viés eleitoral. Mesmo que tenha armadilha, o governo federal tem que enfrentar, né? Quer dizer, eu acho que é uma questão agora de o Cláudio Castro precisa ser investigado. Como é que a gente vai chegar nisso? Eu queria reforçar isso com você. Você não acha que, mesmo correndo o risco de cair em alguma armadilha, o governo federal tem de olhar com muito cuidado para isso? Sim. O governo federal ele vai ter que olhar e vai ter que agir. A questão da armadilha, que eu aponto, é não assumir, nesse sentido, não assumir essa responsabilidade como sendo somente do governo federal, porque não pode ser somente do governo federal. Mas o governo federal tem um papel, no caso a Polícia Federal, que é a da federalização da investigação desse crime. Porque nós temos também aqui um problema grave no país chamado o Ministério Público. Cadê o MP? O MP do Rio de Janeiro precisa ser cobrado também. Supostamente, as informações que temos é que foram denunciados vários traficantes ou acusados de tráfico, e esse com mandado de prisão, e isso teria sido motivado, essa subida, essa ida, né? Em especial começou ali pelo Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Mas e o Ministério Público que deu aval a uma chacina como essa? Não é possível que as pessoas acham que vão chegar com mandado de prisão na mão e vão botar fuzil sem proteger os policiais, sem proteger os moradores. Imagina aquelas pessoas que moram nessas regiões, o que não passam todos os dias, e que se colocam, deve estar dentro de casa, embaixo da cama, porque o tiro está rolando ao mesmo tempo. Podem a qualquer momento ter suas casas, suas portas arrombadas pela polícia e pelos traficantes também, porque a população é alvo e a população é vítima ali naquele espaço também. Então, temos que garantir, eu acho que a Defensoria está tendo um papel importante nisso, a ouvidora da Defensoria Pública, tive informações que estão fazendo esse acolhimento às famílias. É hora também, eu acho, do governo federal acolher essas famílias que precisam de políticas públicas, precisam de apoio, política de saúde mental para essas mães que estão perdendo seus filhos. Né? O Haiti é aqui, já dizia Caetano Veloso. Eu vi um vídeo, agora há pouco publicado aí nas redes, tá a mãe, né, do lado do corpo do filho, ali naquela montanha de corpos, né? Assim, ele falou que ia se entregar, ele me falou, agora está meu filho aqui. Tem uma situação de desumanização, desumanidade. Luciana, nossa solidariedade, né, Conde? Nossa solidariedade total, essas mães, os moradores, as famílias dos policiais. É inaceitável essa violência. A gente
tem que estar do lado dessas famílias, dessas pessoas que... Policiais foram vítimas também desse processo, né? Policiais foram vítimas. E o assassino de policiais é o Cláudio Castro. É quem deu a ordem de colocá-los naquela situação. E não eram policiais treinados para isso, Conde. Pega a ficha desses policiais. Ele resolveu fazer uma operação para a internet, operação eleitoral, e botou os... Você acha que pode... É verdade. Operação instagramável, como você falou, e essa reunião entre governadores de direita eu acho obscena, pornográfica. Quer dizer, o que tem a ver agora o governador de São Paulo com isso? Quer dizer, tem que dar satisfações, prestar satisfações para o governo soberano federal brasileiro. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, a gente repercutir aqui. Edson Antunes, políticos do Rio de Janeiro são eleitos por extorsão da milícia. Rafael, a intervenção federal em Brasília por conta dos golpistas do 8 de janeiro de 23 foi bem vista pela sociedade. A intervenção no Rio de Janeiro seria uma boa medida. Olha, eu acho que é quase que uma sequência, né? Me lembra muito o 8 de janeiro isso. Quer dizer, é claro que com um nível de violência e crueldade desproporcional, mas é a mesma origem, né, Luciana? O que você diria sobre isso? O Conde, eu quero só lembrar vocês que a minha amiga, a vereadora Marielle Franco, foi executada no curso de uma intervenção federal liderada por Braga Neto, denunciado no golpe, né? Uma intervenção na segurança pública. Intervenção por si não resolve, mas tem que ser pensada. E o governo Cláudio Castro precisa ser contido, porque o que deveria ser feito é uma melhor articulação entre o governo estadual e o governo federal. O que o Cláudio Castro está fazendo é criando um fato político para colocar no Instagram. Ele dava entrevista apenas falando do governo federal, ele não dava entrevista para acalmar a população, ele não dava entrevista, ele não tinha um controle. Ali durante, se você está tendo uma operação, alguma autoridade tem que informar, tem que acalmar a população, tem que procurar conduzir politicamente aquele processo. O que a gente viu foi um oportunismo político, assim, de uma maneira absurda. E nesse sentido... eu entendo que toda e qualquer atuação do governo federal precisaria menos de uma intervenção federal e mais da Polícia Federal estar investigando, né, essa operação e investigando, inclusive, a questão da nacionalização dessas organizações criminosas também. Ou seja, em termos de número de fuzis apreendidos, você tem operações que não teve um tiro, que se apreendeu muito mais fuzil do que essa operação apreendeu. A investigação tem que seguir o dinheiro. Nós queremos mais operações como aquelas na Faria Lima. É ali onde está o dinheiro. O grande traficante não está no morro. Estão ali apenas os soldados do tráfico. São esses soldados do tráfico que estão nessa linha de frente. Então, nesse sentido, eu acho que temos também aqui, o governo federal tem um papel de acolher essas famílias, de dar assistência a essas famílias, de investigar essa operação, porque para saber também o que deu errado, isso precisa ser investigado. E a investigação tem que ser de médio ou longo prazo, mais a fundo, para ir minando o poderio e a força dessas organizações criminosas. E não é também equiparando organização criminosa ao terrorismo, porque esse é outra armadilha, é o populismo penal. Posso entrar nesse tema do terrorismo com você? Antes, deixa eu só trazer aqui o comentário do Carlos Augusto. Em 30 anos mudaremos o Rio de Janeiro, dizia Brizola na inauguração do CIEPS. Não quiseram Darcy Ribeiro governador, CIEPS destruído, 50 anos depois, Rio de Janeiro vive o caos. Puxa, comparar, trazer de memória agora Darcy Ribeiro e Brizola diante disso é quase uma crueldade com a gente. E o que essas operações fazem é fechar escolas, Conde. Eu, como vereadora aqui, acompanhei vários momentos que escolas fechadas, crianças sendo alvo de balas perdidas. É o oposto. Olha, o Auler voltou aqui, caiu, mas acho que ele vai voltar daqui a pouco. Aqui a gente já fica aguardando. Aqui, deixa eu trazer o comentário do Arthur Rezende da Silva. Não podemos nos esquecer. Um dos policiais mortos tinha 40 dias de efetivo exercício. O que morreu, né? Aquele barbudo lá. Recém-concursado. Isso é planejamento? Temos que abordar isso. Vanessa Delagrave, já ouvi que em operações da Receita Federal são chamados policiais de outros estados para acompanhar, para evitar revanches e subornos. Quer dizer, nessa não aconteceu nem de longe algo parecido com isso. Antônio Neiva aqui colaborando conosco. Essa tentativa, a gente tem informações de que o governo Castro mandou um informe para o governo Trump, para o consulado, para chegar no governo Trump, no governo dos Estados Unidos, dando razões para classificar o Comando Vermelho como uma organização terrorista.
Qual que é a sua visão? Assim, quer dizer, isso... E qual que é a justificativa? Porque se internacionalizou, porque usa de métodos que são similares e compatíveis com as classificações terroristas. A gente sabe que veio uma delegação americana aqui no começo do ano para falar sobre isso. Fala para a gente. Eu vou colocar o Auler na tela. Só um segundo, Luciana, por favor. De programa ao vivo, a gente tem que fazer essas intervenções aqui. Marcelo, onde você está agora, meu querido? Fala para a gente. Eu estou aqui na entrada do Santuário da Nossa Senhora da Penha, famosa Igreja da Penha, que é do lado da Vila Cruzeiro. Já no asfalto, fora da Vila Cruzeiro, já indo para o IML, aqui eu vou chamar um Uber, que eu não tinha. Lá dentro, para você ter uma noção, Conde, eu tive que andar de mototáxi. Foi um moto que me levou lá em cima. Eu, com meus 70 anos, não ia conseguir subir aquela mata, né? Então, eu tive que chamar um mototáxi para me ajudar. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Todo esse estardalhaço, 126 mortos, ou já me falaram lá em cima, alguém me falou, alguém que era 134 já. 93 fuzis. O táxi que me trouxe aqui estava lá dizendo, não, operação bem sucedida, prenderam 93 fuzis. Pois bem, nesse passeio que eu dei de moto para o táxi, eu vi mais de 6 fuzis ainda circulando pelo mundo. O tráfico continua. Claro que eles estão recolhidos. Eles não estão proibindo a circulação. Eles estão vendo que tem muita imprensa. Mas eles não esconderam as armas deles, a gente. Eu passei por meia dúzia, armado. O que prova que continua tudo. É muito continua tudo como está antes, né, Auler? Sim, continua tudo como está antes. Exatamente, porque não tem a ocupação territorial. Quando o Beltrame fez a UPP, lá atrás, o mototáxi estava conversando comigo. Eles entraram pelo Morro do Alemão, a polícia. Os traficantes do Alemão subiram a mata do Alemão e saíram na Vila Cruzeiro. Aí a polícia veio atrás e botou para correr pela mata. Você lembra aquela fileira de pessoas saindo na UPP? Ontem teve uma coisa parecida. Tá? Mas não houve matança. Houve ocupação territorial. Tiraram eles e ocuparam. Ontem vieram, mataram, levaram os corpos, saíram e os caras continuam. É isso. Tá? Auler, mais uma vez, obrigado, hein? Acho que você entra mais uma vez aqui hoje ainda, porque você vai lá para o IML. Hoje não, agora eu vou lá para o IML, vamos ver se eu consigo chegar lá, chamar um Uber para me levar lá e ver se eu falo com as famílias das vítimas. Tá bom? Obrigado, Marcelo Auler. Tchau, desculpe a interromper vocês aí, Luciana. Imagina. Tchau. Demorosas suas entradas aqui, importantíssimas. Luciana, vamos lá, a questão do terrorismo, então, que tinha ficado aberto. Então, a minha primeira pergunta vai transformar só o Comando Vermelho? O que pouca gente fala também é que agora o foco virou para o Comando Vermelho, mas nós temos outras organizações criminosas. Né? Ainda que essa operação pudesse ter sido bem sucedida, entre aspas, no sentido de retirar o Comando Vermelho do controle territorial do Complexo da Penha e do Alemão, se você não tem um projeto para o pós, mas vejam que não foi isso que aconteceu e o Auler acabou de nos contar que continuam os mesmos cidadãos armados. Né? Então, os cidadãos armados que controlam o território continuam lá. A operação, então, não teve nem resultado. Entrou, matou, subiu, causou, gravou vídeo no Instagram, o governador deu entrevista e tudo continua como antes, né, no quartel de Abrantes, como se diz. Mas vamos imaginar que se tivesse conseguido retirar aquele grupo, que no caso é o Comando Vermelho, que é uma das mais antigas, é a original, né, tivesse saído. O que acaba acontecendo, depois de operações em que não há o planejamento do AFTA, é que outra organização, ou as milícias, acabam assumindo o controle do território. Então, não só é uma política, é uma estratégia supostamente de segurança pública, mas que é de insegurança, que não resolve. E são os corpos que vão mostrar quem são esse alvo dessa vítima. Estou vendo aí, já está chegando aqui o Marcelo Dias, queridíssimo, grande liderança do Rio de Janeiro também. Acho que vocês se conhecem, né? Marcelo, tudo bom? Bem-vindo, querido. Tudo bem.
Tudo bem, Conde? Luciana, é sempre um prazer te ouvir, tá? Eu estou emocionado aqui, Luciana, Claro. porque eu sou da Penha. Eu moro há 65 anos na Penha e eu morei 30 anos na Vila Cruzeiro. Aquela pedreira que o Marcelo Auler mostrou, na década de 70 e 80, ali era uma cachoeira onde a gente brincava. E essa pedreira cantareira destruiu com a nossa cachoeira. Então, na praça, eu estou vendo os dirigentes da Associação de Moradores do Parque Proletário ali carregando os corpos. É tudo gente que eu conheço, que eu bebo. Eu frequento a Vila Cruzeiro todo final de semana no Campo do Ord. Então, esses dirigentes da associação são meus amigos. Eu não pude ir lá, mas vou terminar esse programa e vou correr para lá. Mas a nossa dirigente estadual, que acaba de aparecer na Globo News, Adriana Martins, que você deve conhecer, coordenadora estadual do MNU, acaba de aparecer na Globo News, do lado dos corpos com a nossa bandeira do MNU. Nós estamos presentes, como estivemos na chacina de Vigário Geral, como eu dei uma entrevista para o Jornal Nacional, domingo à noite, sobre a chacina da Vila Cruzeiro. A nossa militância está lá na Vila Cruzeiro, hoje, nesse exato momento, e acabo essa live aqui com o Conde e estou correndo para lá, para a Vila Cruzeiro. Olha só, vai ser um bloco final aqui, para lá, de emocionante. Querida Luciana Boatê, te agradecer demais. Por favor, que se você quiser reagir às palavras aqui do Marcelo, fica à vontade. Marcelo, é importantíssimo te ouvir, porque é importante a gente lembrar para a polícia, para a sociedade, que lá são pessoas, né? É vida, né? São famílias, são comunidades, não são alvos, né? São pessoas que sofrem, que trabalham, que estão naquele território e que são desrespeitadas por um governador absolutamente que precisa ser responsabilizado, né? Irresponsável nesse sentido da sua ação política. Então, minha solidariedade também aqui a você e que você transmita, né, todos os nossos sentimentos a essas mães, a esses familiares, né? Que os nossos corações estejam com eles, porque é um momento muito difícil também para quem perde os seus entes queridos. A gente às vezes fala da política de maneira mais geral, né? Mas pensar naqueles sentimentos, né, de uma mãe que perdeu um filho, de um filho que perdeu o pai e tantas crianças que vão ficar órfãs fruto dessa política que é racista, que é violenta e que não tem nada a ver com o combate ao tráfico de drogas. A gente nem falou sobre isso, mas assim, é a desculpa, né? É uma lógica de um controle social perverso para um governador fazer política de forma irresponsável. Então, minha solidariedade. Obrigada, Conde. Toda a força. Obrigado,